Olá! A educação ambiental, a adoção de crianças, a assistência ao idoso estão entre as preocupações desta parlamentar que está no terceiro mandato na Assembleia Legislativa. Nós vamos conhecer a história de vida e a trajetória política da deputada Rita Passos, do PSD. Obrigado pela presença, deputada, nesse programa Autorretrato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha vida, da minha história. E é um programa muito gostoso. De vez em quando eu estou lá na frente da TV, eu vejo que é o autorretrato de algum deputado, eu paro para conhecer um pouco mais a história de cada um. É muito bom, uma ótima iniciativa de vocês. E a sua história, deputada, ligada a uma família de políticos. É verdade. Eu venho de uma família de políticos. Desde menina, né? Eu era bebê já, meu pai era vereador na cidade onde eu nasci. Nasci na cidade de Indaiatuba. Nasci, fui criada lá. Mas depois que eu conheci meu marido, Herculano, né, nós casamos e mudamos para Itu. Então a vida toda política na minha casa, né? Então, e quando eu era menininha ainda, naquela época que podia fazer até boca de urna, eu era bem pequena, mas eu saía na rua, entregava papel do meu pai, né, para votar nele. Então tinha isso, né? Tenho isso na minha história e eu vejo que eu sempre gostei realmente de política. Imaginava que eu nunca fosse entrar na política. Eu sempre ajudava as pessoas, até que chegou a minha vez. E não só o pai, mas também dois dos irmãos, né? Exatamente. Um irmão foi vereador em Indaiatuba e foi 2 vezes vice-prefeito, e o outro foi 3 vezes vereador, né? Mas tudo lá em Indaiatuba. Daí, quando eu casei com o Herculano, meu marido, de Itu, mudei para Itu, aí começou uma outra trajetória também. Eu achei que estava livre de política, mas não estava, Mauro. Porque aí o meu cunhado foi candidato ao governo, que é o Fleury. Depois ele foi candidato a deputado e com essas questões de fazer campanha para eles, o meu marido começou a pegar gosto, né? Aí meu marido foi vereador no mandato e na sequência, no próximo mandato, ele já foi candidato a prefeito, ganhou também, né? E foi 2 vezes prefeito. E naquela oportunidade, no primeiro mandato dele ainda de prefeito, as pessoas começaram a me estimular para que eu fosse candidata a deputada. Foi aí que começou. E a senhora não imaginava que iria para a política? Não pensava que iria para... Eu sempre gostei de política, sempre ajudava as pessoas, né? Quando eu era criança, quando eu já era mocinha, meu pai já falava, olha, aqui nós vamos votar assim, assim, tem que pedir para os amigos. Então, a gente sempre estava envolvido. E depois, quando o meu marido entrou também para vereador, ajudei ele. Quando ele foi candidato a prefeito também, participei na organização, na coordenação. Mas até ali eu não achava que eu fosse entrar na política. Fui ser presidente do Fundo Social. Graças a Deus, a gente fez um trabalho muito bom na área social, fizemos uma mudança incrível e naquele momento as pessoas pediram para que eu saísse candidata. E era engraçado que naquela oportunidade, meu marido não gostava muito quando as pessoas falavam. Até que chegou um dia e falou, o que você acha? Você acha que você quer entrar na política? As pessoas estão pedindo para você ser candidata a deputada. E eu lembro que eu falei com essas palavras, se Deus me quiser na política, eu vou. Se ele não quiser, eu não vou. Primeiro eu preciso conversar com ele. Aí o Herculano falou, e quando é que você vai conversar com Deus? Falei, conversar a gente fala toda hora, conversa. O problema é escutar, o difícil é escutar. E realmente, num retiro da igreja, teve uma vigília, Deus falou no meu coração, chorei muito, senti realmente chamado, e hoje estou aqui porque Ele me colocou. E a senhora tinha um entendimento diferente do que era a política, enquanto não se interessava por ela, embora estivesse envolvida com ela, em relação ao que a senhora pensa da política hoje? Não, eu acho que eu sempre entendi como é que era a política, eu sei que é difícil, o político muitas vezes quer fazer muito mais coisas, mas não consegue, tem as limitações deles, principalmente quando ele é legislativo, né? No meu caso, nós somos legislativos, então nós não podemos executar, né? A gente pede, a gente luta, a gente vai em busca. Embora eu tenha muito mais o perfil do executivo, mas eu estou procurando desenvolver esse projeto, né, de agora, de legislador, da melhor maneira possível. Com muita determinação, muita perseverança, não desistindo e continuando o trabalho. Nada é fácil.
Diante dessa situação do parlamentar que é limitado, não pode legislar sobre todos os assuntos, como é que a senhora observa a reação da população, do seu eleitor? Porque vem a cobrança, né? E nem todos sabem exatamente o funcionamento do parlamento e as atribuições de um deputado. É verdade, Mauro. As pessoas acreditam que a gente pode tudo, né? E não é bem assim. Mas dentro das possibilidades que eu tenho, dentro do campo que eu posso atuar, eu procuro fazer o meu melhor. Eu sei que eu tenho que melhorar muito mais e eu sempre peço para Deus me orientar. Eu falo que se ser melhor é possível, ser bom já não basta. Então hoje tem que ser melhor que ontem, amanhã tem que ser melhor que hoje. É um processo realmente de busca e a gente sabe e tenta, e a gente sempre procura passar para os nossos eleitores e as pessoas que nem tudo o que que as pessoas pedem para a gente pode fazer. Não depende da gente, mas depende da nossa luta muitas vezes e com relação a isso, eles sabem que podem contar comigo. Ainda em relação à família Passos, as filhas se interessaram pela política, quiseram caminhar também? Não, nenhuma das duas, né? Nem a Juliana nem a Renata. Embora a Renata, que é mais nova e é advogada, ela gosta muito dessa questão de política, até porque ela é advogada eleitoral também. Então, ela tem o entendimento da questão de política. A outra não vejo nenhuma inclinação para isso, não. A Renata, que é advogada nessa área. A Renata é a mais nova, isso. Advogada eleitoral, trabalhou, inclusive, na outra eleição com o doutor Ricardo Porto, uma pessoa muito bem conceituada, e que gostou muito do trabalho dela, quer que ela continue com ele, que em todas as campanhas. É uma pessoa que tem um entendimento muito grande da política, gosta do assunto, do tema, mas nada com isso. Não é candidata, no momento não tem pretensão nenhuma e nem nós estimulamos a isso também. Dá tempo para a família, deputada? Pouco. O trabalho muito parlamentar? Pouco tempo. Nós não temos muito tempo. Inclusive ontem, porque eu fico aqui e durmo algumas noites aqui, né? Um flat aqui em São Paulo. Porque muitas vezes fica difícil você sair daqui muito tarde, ir para Itu, né? Então, você sai, que nem ontem, acho que nós saímos, eram umas 10 horas aqui, eu não me recordo. Até sair daqui, até chegar lá na minha cidade, né? Vou dormir. No dia seguinte, se eu tenho uma agenda muito cedo aqui, eu tenho que entrar em São Paulo até 15 para 7. Se eu entrar 7, já paro no trânsito. Então, eu fico só na estrada, correndo risco, né? De acidentes e tudo mais. Enfrentando então, o trânsito, eventualmente. E ontem eu fiquei imaginando, falei, poxa vida, né? Eu estava lá, eu assisti um pouco de televisão ainda ontem à noite, estava me preparando para dormir. Falei, eu estou aqui, o meu marido está lá em Brasília, porque ele é deputado federal, né? Cada um de um lado, né? A nossa casa está lá em Itu e um está em São Paulo, outro em Brasília. Mas eu acredito que no dom, nós temos o dom da política. Ser político também requer paciência, requer dedicação. Então, eu acredito e vejo que nós temos essas atribuições, esse perfil. Então, nós gostamos de política. Então, vale a pena quando você faz aquilo que você gosta. E o deputado federal Herculano Passos, o que ele pensa disso? Quando ele está em Brasília, ele também não vem a São Paulo, enfim, tem o trabalho todo de parlamentar a ser desenvolvido, está longe de casa, assim como a senhora relatou a sua distância. É verdade, mas nós nos falamos pelo telefone várias vezes ao dia, né? Então, mas ele, o Herculano, eu falo que ele não vai ser mais um deputado federal. Eu acredito que ele vai ser o número 1. Porque ele é muito dedicado, não querendo falar dos outros, mas se não for o número 1, vai estar entre os melhores, vamos dizer assim. Ele é muito dedicado, ele é muito... tudo que ele procura fazer o melhor, sabe? E ele tem um carisma muito grande, e ele é muito dedicado, todas as agendas que tem ele vai, ele é muito atuante, e eu tenho certeza que vocês vão ouvir muito bem falar dele. Ele, para mim, é minha referência. O Herculano na política é o que me motivou a entrar na política realmente, vê-lo
na sua atuação, no seu trabalho, no seu desenvolvimento e quantas coisas boas ele conseguiu proporcionar para as pessoas dentro da política. Então, isso realmente me estimulou. Quais as chances de termos o deputado federal Herculano Passos e a deputada federal Rita Passos? Não? Não, porque os dois juntos não dá, né? Um não pode estar no mesmo e iriam dividir os votos, né? Até porque muitas das pessoas, na nossa campanha, eu fiz só dobrada com ele e com mais um. Ele fez comigo e com vários outros, né? Até porque era a primeira eleição dele, ele tinha um pouco de ansiedade, segurança, saber como ele iria ser reconhecido nas urnas. Mas dividir, os dois saírem deputados federais, não dá, porque daí nossos filhos iam votar em quem? Já começa a divisão dentro de casa, não dá certo. Hoje ele é deputado federal, o que temos pela frente, não sei, Deus está no comando, mas certamente vamos continuar na política para poder ajudar. 2 netos? 2 netos gêmeos, né? Da nossa filha Juliana. São os 2 maravilhosos, Antônio e João. Hoje já tem 1 ano e meio, né? Quase 1 ano e meio. A foto que está aparecendo aí, eles já eram menorzinhos, assim, alguns meses aí. Mas são 2 menininhos que são uma graça. Nós chamamos eles de mini lindinhos, porque eles são lindos e eles são minis, pequenininhos, né? Então, eles são uma graça, é o encanto da nossa família, da nossa casa. E quando nós estamos em Itu, a gente sempre quer estar com eles, porque eles são muito carinhosos, são muito bonzinhos, né? E é uma diversão. O que esperar do futuro do Brasil para os netos, deputado? Eu fico preocupada, até quando nós estamos vendo a mídia aflorar aí a falta de apoio à família, né? Está tendo um desvalorizamento da família e nós temos que valorizar a família. Eu estou vendo a família perdendo um campo muito grande. Eu fico com medo disso quando eu vejo muitas vezes o governo federal determinando algumas ações que não vão ao encontro do que eu penso. É como sendo obrigação. Eu acho que a condução, a educação começa em casa. A educação na escola tem que ser a educação formal, para ensinar as matérias, não os princípios, o que é certo, o que é errado. Isso cabe à família. Mas estou vendo que, infelizmente, parece que o Brasil está caminhando para outro lado, querendo, na verdade, deixar que a família dê a sua opinião. Parece até mais um comunismo, né? Querendo mandar na família. Eu acho ruim isso, tenho medo sim. A filha, mãe dos gêmeos, a Juliana? Juliana. Qual a preocupação dela em relação a isso? Como é que ela conversa com os pais? Olha, quantos anos tem os netos? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 1 ano e 5 meses. Então, dentro da preocupação dela, como é que ela aborda com os pais essa questão do futuro dos meus filhos? Estou preocupada com isso. Olha, eu acho que ela nunca parou muito para pensar sobre isso, né? Porque é uma loucura cuidar de 2, né? Mas também, evidentemente, tem essa preocupação. Mas uma hora nós vamos bater um papo e falar, e agora, como vai ser, né? Que escola a gente vai colocar? O que eles vão ensinar para os nossos filhos, né? Quais são os valores que eles vão passar para os nossos filhos, né? Para os nossos netos, para as crianças. Eu acredito que a educação ela tem que se aprimorar mais na capacitação dos professores com relação às matérias, dar muito mais condições de que as crianças aprendam de fato as matérias e possam ser um profissional. Elas têm que deixar de lado essa questão dos princípios, da moral, sei lá o que é. Isso aí cabe à família, né? E isso me preocupa. Isso me preocupa muito. Eu fico imaginando os meus netos recebendo algumas cartilhas que eu fico horrorizada, nem vale a pena falar aqui. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Uma das suas preocupações, enquanto parlamentar, é a questão da adoção de crianças. Esse bichinho mordeu quando?
Quando me confrontei com uma pessoa que queria adotar uma criança, e naquele momento ela falou assim, poxa, eu tenho que organizar minha vida, eu tenho que deixar minha casa bonita, quando ela falou, porque eu quero adotar uma criança, eu quero dar um lar para uma criança. Naquele momento me despertou e eu comecei a querer entender mais sobre o tema e fiz a frente parlamentar do convívio familiar e pró-adoção, e a gente desenvolveu um trabalho muito grande ali, inclusive com algumas pessoas que são pessoas que estão nos ajudando nesse processo, não são deputados, mas são membros colaboradores, que é a Mônica, que é do GASP, do Grupo de Apoio à Adoção de São Paulo, tem o Dr. Berlini, que é o presidente da Comissão de Educação da OAB do Estado, e também o Dr. Yassin, né, que era juiz, hoje é desembargador. As pessoas estão na foto? Essas pessoas estão na foto, deixa eu ver. Nós temos o Dr. Yassin, ali ao meio, de terno, e a Mônica, a penúltima ali, de calça preta. Sim. O Berlini não está ali. Nesse momento nós tivemos, acho que era Carapicuíba, será? Era uma cidade que nós fomos visitar um abrigo. Porque nós começamos a visitar alguns abrigos para ver qual era o perfil de cada um, como é que eles tratavam as crianças, até para poder ver o que de bom tinha ali para poder passar para os outros. E foi fantástico nessa oportunidade. O Dr. Berlini está atrás de mim. Esse daí acho que é no outro local, esse daí é em Campinas, se eu não me engano. Está o Dr. Yassin e o Berlini. E olha como eu sou magra nessa foto, né? Engordei. E então, naquele momento, nós vimos que cada lugar tinha um aspecto. Aí, por exemplo, nesse abrigo, a condução deles, eu me lembro bem, que eles conseguiram, com cada empresa, que eles fizessem um convênio médico com as crianças. Então, as crianças eram assistidas com convênio médico de primeira, porque a coordenadora do abrigo conseguiu isso junto aos empresários. Na outra anterior, uma coisa que me chamou muita atenção foi o comportamento assim, dia de visita, domingo não, domingo é o dia deles. Então, domingo era o dia que eles poderiam dormir até mais tarde, que eles poderiam brincar, que eles poderiam assistir televisão, ao passo de que não teriam, então, as visitas, porque senão eles não teriam o seu dia de descanso. Então, era um jeito de cada um de abordar o seu trabalho dentro da... E o que a gente sempre procura saber quando a gente visita os abrigos é para saber qual é o índice do trabalho, de porcentagem de crianças que estavam conseguindo retornar para os seus lares biológicos. Porque esta é a primeira meta do abrigo, é curar a família, fazer com que a criança possa voltar para casa. Isso vai passar para adoção, evidentemente, se ela ou a família colocá-la à adoção, ou se o juiz perceber, verificar, através de muito trabalho, ver que não tem como a criança voltar para casa, aí realmente é destituída do poder da família e vai para adoção, né? Então, foi um trabalho muito bom. E uma problemática muito grande que nós vimos acontecer, que a gente vê na questão da adoção, é que todo mundo que quer adotar, 95%, 99%, sei lá, elas querem crianças recém-nascidas, de preferência meninas e, evidentemente, brancas. E se tiver olhos claros, então, meu Deus, né? Então, só que esse perfil de criança não existe. É minoria, né? Então, o que existe muitas vezes são crianças com 2, 3, 5 anos, 10 anos, 15 anos, com irmãos, né? Então, é o que nós temos. E quando nós vamos arredondar, né? No Brasil, nós temos 30 mil pessoas que querem adotar crianças, pretendentes. E temos, arredondando, 5 mil crianças disponíveis à adoção. Você fala, poxa, vai faltar 25 mil crianças. Mas não, continuam essas 5 mil crianças disponíveis porque elas não estão dentro do padrão da preferência nacional, que são os bebês. Então, nós desenvolvemos também
um trabalho, estamos procurando ser os multiplicadores dos grupos de apoio à adoção, para que, feito isso em cada cidade, seja feitos os debates, as pessoas que querem adotar, com as pessoas que já adotaram as crianças, com assistente social, e batam papo, conversem sobre esse tema e a partir daquele momento, das experiências, as pessoas que já adotaram crianças, elas já começam a colocar no coração do outro ali que é gostoso adotar uma criança maior, que é interessante, que é legal, sabe? E que é importante também não só você ser feliz, mas fazer aquela criança ser feliz. E nós já conseguimos, dentro de alguns anos, já mudar um pouquinho o percentual. Hoje, nós temos já um número maior de pessoas que já aceitam crianças maiores e com irmãos. Isso é um trabalho da Frente Parlamentar. Tenho também uma lei da adoção que institui a Semana da Adoção. Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Quando você coloca um dia assim, passa como passou, passa desapercebido muitas vezes. E o nosso projeto estadual é a Semana de Adoção. Na Semana da Adoção, você dá uma liberdade de, dentro de uma semana, você discutir, pelo menos um dia ou outro, de você fazer um debate sobre isto. Já teve um ano que nós fizemos, juntamente com o presidente do Tribunal de Justiça, uma teleconferência, né, junto com todos os fóruns do Estado de São Paulo, fazendo os palestrantes, né, apresentando as demandas, as problemáticas, para que todo mundo tenha esse conhecimento. Numa outra oportunidade fizemos com o corregedor, né, do Tribunal de Justiça. Fizemos também uma cartilha sobre as perguntas mais comuns que as pessoas fazem com relação à adoção, perguntas e respostas, que foi a OAB da Comissão da Adoção, do Dr. Berlini, juntamente comigo, nós fizemos essa cartilha, pude ajudá-lo, e nós vimos isso um avanço. Por 2 anos consecutivos eu consegui também aprovar aqui no orçamento 10 milhões para se eu não me engano, acho que foi 2012 e 2013. Então foram 2 anos seguidos, 10 milhões mais 10 milhões para o Tribunal de Justiça para trabalharem com a especialidade nos fóruns, porque não há a especialidade para tratar desse assunto. Então, aquele juiz que muitas vezes trata um criminoso, também está fazendo o processo de adoção. Então, está perdendo a especialidade, não se tem a especialidade. Então, esse recurso seria para poder capacitar melhor os profissionais e também contratar os assistentes sociais, os psicólogos, porque na ocasião da adoção, ela vai ser com muita mais eficaz, né? Agora, muito mais eficaz. Então, numa ponta do fio condutor do seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, a criança, a preocupação com o início da trajetória. E na outra ponta, a preocupação com o idoso, tem um projeto do Centro do Dia do Idoso, não é isso? Exatamente. Que parece que é a menina dos olhos do seu trabalho, não? Quando eu fui presidente do Fundo Social de Solidariedade, no primeiro mandato do Herculano, lá em Itu, eu detectei uma situação que me deixou muito triste, né? Eu visitava os asilos, Mauro, e eu ia até os asilos para ver de que forma que a prefeitura poderia ajudar. E eu via que a maior deficiência deles, o que mais doía no coração deles era a saudade da família, né? A grande maioria das pessoas que estão nos asilos não recebem mais os familiares. Nem os familiares vão buscá-los para passar o final de semana com eles e nem vão visitá-los. Isso é uma dor muito grande. E eu vou até resumir aqui porque tem grandes histórias para contar sobre isso. Mas até o momento que eu cheguei para o meu marido, eu falei, por que será que alguém coloca o seu ente querido num asilo? Ele falou, talvez porque eles têm que trabalhar ou estudar e não tem com quem deixar. E são idosos semidependentes que precisam de cuidados. Deixar sozinho na casa tem riscos. Eu falei, então nós vamos montar um espaço que nós vamos cuidar desses idosos durante o dia e à noite volta para casa para o convívio familiar. E foi naquele momento que nós implantamos esse projeto. E eu tenho certeza que
acho que foi uma das melhores coisas, se não foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida enquanto política, porque nós criamos esse espaço, nós vamos buscar o idoso na sua casa e levamos no final do dia. Então, é idoso semidependente, não é um caso de clínica, porque não é um hospital, não é área da saúde, mas também não é o grupo da melhor idade, que o pessoal vai lá dançar, que vai fazer excursão, porque esse daí, Mauro, eles têm um pique, que eu falo que é mais do que a gente, né? Eles são... Mas eu estou me retratando ao idoso semidependente. E eles fazem o que durante o dia? Eles não têm leitura, se queimam no fogão se ficar em casa, deixa o gás ligado, cai na casa, não tem muita mobilidade. Então, nesse espaço tem nutricionista, tem alimentação, tem uma condução que vai buscá-lo e levá-lo de volta para casa. Tem ginástica, evidentemente que respeitando as suas limitações, muitos são sentados e passando uma garrafinha de água, então, exercícios, né? Tem artesanato. Então, o artesanato é do quê? Do que eles quiserem aprender. O que você quer aprender? Eu quero aprender tal coisa. Então, é isso que o senhor vai aprender. Então, é respeitando a vontade deles. E nós vimos que aconteceu o quê? A musculatura melhorou, a articulação motora melhorou, tudo por causa da alimentação, dos exercícios. A autoestima ficou elevada, né? Então, tinha reuniões com os filhos. A escola, reuniões com os pais, lá reuniões com os filhos. E os depoimentos da família são fantásticos. Quando eles falam, meu pai é diferente, minha mãe é outra. Hoje ela é feliz, eu sou feliz por causa desse trabalho que vocês fazem. É um trabalho lindo. Quantas famílias são beneficiadas pelo trabalho? Em cada espaço desse, até 40 pessoas, mais ou menos. E quando eu fui secretária de Estado, né, no governo Serra, que ele me chamou para ser secretária dessa área, dessa pasta, falei, agora é o momento de nós implantarmos no Estado. Então, entre outras ações que eu fiz, que era complementando o Renda Cidadã, o Ação Jovem, a Nota Fiscal Paulista, que eu passei em todo o Estado divulgando a possibilidade das entidades sociais terem o benefício da Nota Fiscal Paulista, eu pude criar e implantar no Estado o mesmo molde que nós fizemos lá em Itu, que é o Centro Dia do Idoso. Hoje já existem em muitas cidades, né? É um convênio do governo do Estado junto ao governo municipal, que dá toda a assistência de montar o projeto, né? O projeto já está feito, que eu fiz naquela ocasião, e às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou criar um projeto que vai me dar gastos. Conversa com meu marido Herculano, que foi prefeito. É muito melhor você gastar no preventivo do que no curativo, porque aquele idoso que está bem lá, vai me poupar gastar de acidentes dentro de casa, dos riscos permanentes. Eu permanecer num hospital quanto tempo, ou, sabe, tem tudo isso. E fora que você vai trazer alegria, né? E não tristeza lá no curativo, né? E sim alegria no preventivo. Então, foi uma ação muito importante que eu tenho a maior alegria de ter podido colocar no estado de São Paulo. Para a gente finalizar, deputada, o programa já está chegando ao final, tem menos de 2 minutos. Tem ainda a sua preocupação com a questão ambiental, a educação ambiental para as crianças também dentro do seu trabalho. Olha, tem muitos projetos aí importantes, tem da educação ambiental, tem outro projeto das PETs também, que também nada mais do que orientar as pessoas sobre a problemática de você jogar uma garrafa nos rios, no bueiro, né, que vai tudo parar no bueiro. Eu apresentei um projeto, infelizmente foi vetado, que é das garrafas PETs, ou ficou garrafas PETs, que é obrigar os produtores e fabricantes em geral de plásticos ou garrafas PETs a implantar programas de reciclagem e manter. Então, isso com certeza iria melhorar muito. O poder público não dá conta de fazer tudo, mas seria uma boa ação das empresas fazerem esta ação. E iria, evidentemente, educar também a toda a população, crianças, no caso do outro projeto, né, adultos, enfim. São projetos muito interessantes, tem muita coisa para falar. Tem também do trote, que vale a pena as pessoas saberem do que se trata, e um que está agora ainda em discussão, que é o da polícia... Dos carros blindados. Dos carros blindados. Mas acho que vai ficar para uma outra oportunidade. A intenção é ter os carros da polícia, das duas polícias, blindados no estado de São Paulo. Porque eu vejo que é uma dificuldade muito grande
como é que o policial que tem que ir dentro de um tiroteio com o vidro aberto do carro? Ele não pode ir nem com o vidro fechado, né? Ele tem que ir de peito aberto. Eu, como mulher, como mãe, eu fico a pensar como está a família daquele policial. Ele precisa se resguardar. Um colete não vai resolver. Nós temos que dar estrutura, condições para que o policial possa nos defender. Deputada Rita Passos, do PSD, a nossa convidada de hoje do programa Autorretrato. Obrigado pela presença. Uma hora eu quero falar sobre a lei do trote. Me convida para a gente fazer um programa sobre isso, é muito importante. Fica combinado no próximo programa, então. Muito obrigada pela oportunidade. Acabou o tempo. Para tantos assuntos. É um programa assuntos. Muito gostoso. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos estar, se Deus quiser, outras vezes aqui para falar sobre os nossos projetos, sobre as nossas leis que ainda não foram regulamentadas. Foram sancionadas, mas ainda não foram regulamentadas, que é uma pena. Obrigado, deputada, pela presença. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo programa.